Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. Bom, nas quintas-feiras eu tenho reservado para tirar algumas dúvidas que porventura possam surgir no meio do povo de Deus. E é interessante que essa semana, tanto no domingo, quando pregamos, como na segunda e também na quarta-feira, nós falamos bastante sobre fé. E algumas coisas que nós dissemos foram impactantes e realmente trouxeram um entendimento sobre muitas pessoas sobre o que é fé. Porém, algumas pessoas me questionaram, pastor, como eu posso saber que tenho fé? Como eu posso saber se eu tenho a fé verdadeira ou não? E essa realmente é uma boa pergunta. De imediato eu quero relembrar algo que inclusive eu disse ontem no nosso devocional, que nós temos alguns tipos de fé. Nós temos a fé popular, que é caracterizado por aquela frase, eu creio em Deus, ou diz assim, eu tenho fé em Deus, E essa fé, na verdade, é fé em qualquer divindade e não está baseada em nenhum objetivo ou nenhum objeto, em nenhuma mensagem específica. Pode ser, por exemplo, fé nessa cadeira. Eu estou assentado nela porque eu creio que ela suporta o meu peso. Outra fé é a fé mercantil, a fé comercial. Qual fé é essa? É a fé de que eu acredito que se eu fizer alguma coisa, Deus vai me recompensar. Então, se eu acreditar que Deus vai fazer, se eu proclamar, se eu declarar, se eu decretar, se eu profetizar, se eu pensar, então Deus vai fazer. Isso é uma fé mercantil, uma fé comercial. E nós temos a fé bíblica. A fé bíblica, nas palavras de John MacArthur, é uma realidade interna com consequências externas. A fé bíblica, ela tem dois aspectos. Primeiro, ela é baseada em um objeto, ou seja, em um Deus específico. Ela não é qualquer Deus. É o Deus que criou todas as coisas, o Deus soberano, governador de todas as coisas, o rei do universo, aquele que governa e controla todas as coisas. Esse Deus se fez carne e habitou entre nós, andou por toda parte fazendo o bem, foi crucificado, ou seja, morreu pelos nossos pecados, 3 dias depois ressuscitou, foi assunto aos céus, está preparando uma morada para nós e um dia ele voltará. Então é sobre esse Deus, sobre esse objeto específico que nós depositamos a nossa fé. Esse Deus, esse objeto específico, ele tem uma mensagem específica. É a mensagem de como ele viveu, morreu e ressuscitou e um dia voltará. Qualquer coisa fora disso está fora da fé bíblica. Eu não posso dizer que não é fé. Eu posso dizer que não é fé bíblica. E como fé é um dos exigências para a salvação, se eu não tenho fé bíblica, provavelmente eu não estarei salvo. Isso é muito sério. Bom, pastor, já que a fé é uma realidade interna com consequências externas, eu tenho como aferir a minha fé. De fato, tem. E na nossa aplicação da pregação do último domingo, eu vou usar ela aqui para responder essa pergunta, nós pensamos em algumas perguntas que, ao respondermos, nós poderemos aferir se nós temos a fé bíblica ou não. A primeira pergunta é: a fé, ou a sua fé, ou a minha fé, ela é resultado de ouvir o evangelho ou apenas ouvir histórias e pessoas? Note que essas histórias podem ser também histórias bíblicas. O fato de eu ouvir histórias bíblicas não significa que eu estou adquirindo fé, uma vez que a fé, ela tem como mensagem específica a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E eu posso contar a história de Davi, de Abraão, de Moisés, de Josué ou de qualquer outro personagem bíblico e não fazer menção sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus, ou a sua vinda futura. De fato, eu posso ouvir a Bíblia e não ouvir o Evangelho. Isso é verdade. Também eu posso ouvir pessoas, e essas pessoas podem ser inclusive pastores. E eles podem pregar mensagens impressionantes, mas sem fé bíblica. Ou seja, a fé bíblica, ela parte da mensagem do Evangelho. Vida, morte, ressurreição e volta de Jesus. Segunda pergunta é, ela é resultado de reflexão
bíblica. Ou seja, a fé que eu tenho, ela é apenas de observação ou de experiência empírica, ou é através de leitura, meditação e reflexão da Bíblia. Se não for, você provavelmente não tem fé bíblica. Terceiro, sua fé produz frutos. E eu listei pelo menos 4 áreas em que a fé precisa produzir frutos. Primeiro, interiores. Quem tem a fé verdadeira tem uma segurança interior que outros indivíduos não têm. Por quê? Porque ele sabe o que foi feito por ele, o que está sendo feito e o que será feito. Segundo, ela produz frutos familiares. Se a fé é uma realidade interna de consequências externas, de fato, a minha vida, especialmente entre os meus familiares, vai ser um reflexo dessa fé. Essa fé também produz frutos espirituais. Como é a sua leitura da palavra? Constante? Diária? Pragmática? Sistemática? Ou é eventual? Como é a sua vida de oração? Diária? Sistemática? Pragmática? Ou eventual? Como é as suas práticas de jejum? Sua vida de santidade? O seu compromisso com a igreja local? O seu ministério? Enfim, todas as coisas que envolvem a sua vida espiritual. E, em quarto lugar, frutos ativos. Ou seja, as pessoas têm que olhar para a sua vida e dizer, ali está uma pessoa frutífera. Quarta pergunta. Você confia plenamente em Cristo? Se você confia plenamente em Cristo, sua vida vai confirmar isso. Então, respondendo essas 4 perguntas, de fato você vai conseguir aferir se você tem a fé bíblica ou não. Se você não tem a fé bíblica, você precisa urgentemente buscar isso. E como eu busco? A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem do Evangelho. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha esclarecido esse assunto. Eu sei que ele é polêmico, mas o nosso objetivo aqui é lançar luz para que você não caia nos enganos, tá bom? Que Deus te abençoe e uma ótima quinta-feira para todos nós.